Eu já ouvi uma história que alguns contam como sendo a respeito do conquistador Hernán Cortés em uma guerra de conquista sobre as terras mexicanas. Outros dizem que é sobre Alexandre o Grande em uma guerra na Fenícia. Outros ainda atribuem essa história a Agátocle, que é o tirano de Siracusa numa guerra contra Cartago. O fato é que um conquistador que no passado ele chega na terra que ele queria conquistar, então ele percebe que naquele momento crucial da guerra, quando ele tem que invadir aquela terra, muitos dos seus soldados, eles estavam com medo. Então ele olha para trás, olha os seus navios, manda os soldados descerem e então ele dá a ordem: queimem os navios, queimem os navios. Não há plano B. O fato é que, quando nós pensamos nessa história, isso nos faz refletir em muitas coisas da nossa vida, sobre a questão de, muitas vezes, termos que queimar os nossos navios, de termos que assumir que temos apenas uma única opção e não teremos condições de voltar atrás. E dentro dessa questão eu quero olhar, por exemplo, para a história de Eliseu. Nós sabemos que Elias, ele joga sua capa sobre Eliseu, porque Deus deu a ele uma ordem, de ungir a Eliseu profeta no lugar dele. Mas Eliseu ainda vai andar muito com Elias durante um tempo. Eu quero ler com vocês em 1 Reis capítulo 19, do verso 15 ao verso 21, na história de Eliseu. Nós sabemos que quando o Senhor estava para tomar Elias, ele foi orientado pelo Senhor a ungir Eliseu no lugar dele. Mas vamos olhar na Bíblia o que é que o texto bíblico tem a falar conosco sobre isso. Do verso 15 ao verso 21 de 1 Reis capítulo 19. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jaú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias e tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos então que Elias, ele estava temeroso pela sua vida, tinha sido ameaçado por Jezabel, e então Deus dá essa ordem para ele ungir a Eliseu. Então, o que acontece nesse momento, nesse texto, é que quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele entende o que foi feito. Elias diz para ele: você sabe o que eu fiz. E Eliseu entendeu. Ele diz apenas: eu vou despedir dos meus pais. E então ele mata aqueles bois, ele queima aquelas carroças, ele queimou literalmente os seus navios. Ele declarou para sua família e para os seus amigos: não tenho plano B, eu vou com Elias. A pergunta que eu faço é: você estaria disposto a queimar os navios que te trouxeram até aqui? Você estaria disposto a abrir mão de todas as outras possibilidades e ter apenas uma, o plano de Deus para você? Muitas vezes, Deus nos tira da zona de conforto. Aliás, Ele faz isso direto. O grande problema é que nós, muitas vezes, queremos voltar para a zona de conforto, e muitos de nós fazemos isso.
Deus nos faz dar passo de fé, Deus nos empurra e contra a nossa vontade nós temos que fazer coisas que nós não queríamos, mas aos poucos a gente vai voltando ao modelo anterior, ao tipo de vida anterior. Então, cuidado para não voltar para a zona de conforto, porque sempre nós vamos querer buscar os navios que nos trouxeram até aquele ponto. A grande questão é, o melhor passo que nós podemos dar quando nós decidimos pela vontade de Deus é queime os navios. Se a gente for para Hebreus capítulo 10, e eu quero abrir esse texto com vocês, Hebreus capítulo 10, nos versos 32 a 39, nós vamos ler um texto que serve para mim e para você nisso. Veja só o que ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Uau, o que ele está falando para mim e para você aqui? Que eu e você somos chamados a seguir em frente, a não retrocedermos de forma alguma. Por isso, em primeiro lugar, você nasceu para ser um conquistador, você nasceu para ser um rompedor, você nasceu para seguir em frente, não para retroceder. Deus não cria derrotados. Segundo lugar, Deus está te chamando para queimar os navios. Não olhe para trás, não olhe para as experiências passadas, ainda que elas tenham sido boas. As experiências passadas nos ajudam, nos ensinam, nos fortalecem, mas nós precisamos viver a nova estação. Então, queime os navios, ou seja, deixe o passado no passado, encare os desafios do presente e do futuro e avance com o Senhor. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, nós não somos, em Cristo Jesus, nós não somos dos que retrocedem. Na pandemia, muitos, inclusive eu também, muitos pensamos o que vai acontecer, o que vai ser amanhã. Como pastor, muitas vezes olhando os desafios da igreja e pensando o que seria e como resolver todos aqueles problemas, como encarar aquele desafio novo, como viver aquele momento totalmente diferente. Começamos a fazer cultos online, cursos, devocionais e muitas outras coisas. A grande lição que Deus nos ensinou nesse período é: Ele está conosco. Se avançamos por fé e estamos focados no Senhor, não precisamos temer os desafios que temos pela frente. Nós não somos dos que retrocedem. Vamos continuar avançando, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?